o livro de Josué, e hoje nós vamos estudar o capítulo 8. Eu quero intitular essa mensagem, esse sermão, com o seguinte tema: aprendendo lições diante da derrota. Aprendendo lições importantes, vou colocar no plural, diante das derrotas. Se você está acompanhando essa série, deixa eu destacar o Anderson e a Magali, que já estava sentindo saudade de vocês, viu? Coisa boa, revê-los. Se você está acompanhando essa série de mensagens no livro de Josué, eu não vou orar no final, hein? Depois eu conto a bênção, tá? Vocês me cobrem, hein? Josué passou por um momento de uma crise muito grande. No capítulo 7 diz que Josué, ele se derrama na presença de Deus, inclusive dizendo: Senhor, era melhor termos ficado do outro lado do Jordão, para vir para o lado de cá e sermos humilhados pela população dos cananeus, entre eles a cidade de Ai. Josué diz que o povo precisava se santificar, porque Deus disse para Josué qual era o motivo. O motivo era o pecado. E eles enfrentaram a cidade de Ai, o exército de Israel, sem a presença de Deus. E o resultado foi trágico. 38 homens morreram. E Israel foi envergonhada diante de uma cidade pequena, com 12 mil homens de guerra. E essa triste derrota trouxe muitos ensinos. E eu quero destacar, então, no capítulo 8, algumas lições importantes que nós temos que observar. Existe uma história real que no ano de 1940 em diante, quando a Segunda Guerra Mundial está no seu momento de maior avanço das tropas nazistas, a França já tinha caído. Imagine você, os alemães já conquistado Paris, e eles agora bombardeavam a Inglaterra. E os bombardeios eram intensos. Me lembrei, inclusive, agora do pastor, doutor Martin Lloyd Jones, que orava: Senhor, não permita que nenhuma dessas bombas caia sobre o prédio da igreja. E Deus foi misericordioso, de fato não caiu. Mas a Inglaterra foi abalada com tantas bombas, aviões que passavam por cima dos céus da Inglaterra. E diante daquela pressão muito grande, avassaladora, Churchill disse o seguinte: nunca cederemos. Churchill era o líder da Inglaterra, primeiro-ministro da Inglaterra, e disse: nunca cederemos. Muitas vezes, amados irmãos, diante de contextos como esse, que Josué passou, ou como a Inglaterra passou, talvez alguém diga: é melhor nos entregarmos, nós jamais teremos vitória, porque fomos massacrados nessa batalha. Mas como alguns já sabem, uma guerra não é vencida
após uma só batalha. Uma guerra é travada e ela é vencida por muitas batalhas. E a palavra de Deus diz que Josué agora experimenta algo que é muito da manifestação desse Deus que nós servimos e adoramos. Um Deus que não perpetua a sua ira, mas é rico em misericórdia. Eu vejo isso em Gênesis 3, quando Deus podia fazer assim com a raça humana. Mas, eu tenho que fazer essa observação, podia ter criado uma raça melhorzinha que a nossa, né? O pessoal está achando lá que em Campo Largo é extraterrestre, de fato é, mas se o rapaz for de verdade o relato dele, o tipo de extraterrestre que nós estamos falando aqui, não é com aquela aparência desenhada por muitos, e sim, como alguns já sabem, anjos caídos, que por sinal se faz de anjo de luz tantas vezes, né? O rapaz no final, eu tive que acompanhar, né? Porque a luz estava aparecendo lá. E aí eu falei assim, nossa, no final do depoimento desse rapaz, eu estou quase acreditando que é bom ter uma experiência com algum ser de algum lugar. É nítido. Ele mudou de um bruxinho para um ETzinho agora no perfil dele. Eu estou contando a respeito de uma luz que apareceu aí em Curitiba. Quantos viram? Olha, poucos. Não perca tempo, tá? Não perca tempo. É uma luz qualquer aí, só ela é mais intensa que as demais, por isso ficou famosa. Mas nós lidamos sim com uma grande batalha. E a palavra de Deus, ela apresenta que essa batalha não é contra homens, não é contra carne, mas sim principados e potestades. Eu sempre digo que essa relação para nós, ela é intensa, porque nós vivemos então essa batalha todos os dias, mesmo nós não tendo a percepção visual. É uma batalha constante. E quantas vezes nós perdemos uma batalha? Quantas vezes você já se viu derrotado diante do seu contexto familiar? Quantas vezes você já se viu derrotado como mãe, como pai? Quantas vezes você já se viu derrotado como marido, como esposa, como jovem, que tentou um vestibular, talvez não conseguiu, ou tentou um emprego, não conseguiu, uma porta que se fechou, quantas coisas podemos dizer que diante de tantas lutas, nós muitas vezes somos derrotados. Mas notem, amados irmãos, esse Deus gracioso veio ao encontro de Josué. Se você se lembrar, no capítulo 7 diz que a ira de Deus se acendeu. E no capítulo 7 diz que a ira de Deus foi aplacada, o furor de Deus, o furor da sua ira foi também aplacado. E após esse aplacamento, essa ira de Deus ter sido derramada sobre Israel, é interessante isso aqui, fazer um ponto importante. A ira de Deus está sendo derramada nessa região de Canaã. Eu até vou fazer essa observação pedindo para você abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 15. Rapidamente, observe comigo o versículo 16. Na quarta geração, voltará para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. No livro de Deuteronômio, nós temos no capítulo 9, rapidamente abra comigo, capítulo 9, verso 4.
Há de chegar o microfone sem fio? Quem crê diz amém. O Machado sempre se compadecia, ultimamente não está se compadecendo mais não. O pastor agora vira a Bíblia. Estou brincando com ele. Foi um dos irmãos que falou: pastor, o senhor fica com uma mão só mexendo na Bíblia. Não é fácil não, é verdade, não é fácil não. 9, 4. Leia comigo. Capítulo 9, Deuteronômio, capítulo 9, verso 4. Quando, pois, o Senhor, seu Deus, vamos juntos, tiver expulsado essas nações de diante de vocês, não fique pensando, é por causa da nossa justiça que o Senhor nos trouxe a esta terra, para que tomemos posse dela. Pelo contrário, até aqui já está bom, deu para entender. Não é pela bondade de Israel, mas por causa da maldade dos povos que habitam nesta terra. Agora, vira a página da sua Bíblia, vai para o capítulo 18, Deuteronômio 18. Verso 9. Vamos juntos. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor seu Deus lhes der, não aprenda os costumes que não exista entre vocês ninguém, nem seja adivinho, procrastinador, agoreiro, feiticeiro, encantador, necromante, praticante de magia ou alguém que consulte. Olha as práticas dos cananeus. Eram 7 povos: cananeus, jebuseus, amorreus e outros eus, que compunham Canaã, a terra prometida. E quais são as práticas desses povos? Queimavam os seus filhos em sacrifício a um deus pagão. E Deus disse para Abraão: eu vou dar essa região a você, mas a minha ira ainda não se manifestou agora. Ela ainda está aguardando até que ela se derrame, ou seja, transborde, chega a um limite. A nação de Israel não vai apenas fazer uma guerra. Não pegue um texto bíblico desse e diga assim: Deus apoia as guerras. Você tem que lembrar que a nação de Israel, nesse contexto, a nação, ela foi colocada por Deus para manifestar a sua justiça. Ela também foi chamada para mostrar ao mundo que Deus entregou a sua lei. Era por meio de uma nação que Deus manifestava graça e justiça. Agora eu pergunto para os irmãos: a ira de Deus foi derramada somente sobre os povos estrangeiros? Deus acabou de derramar a sua ira no capítulo 7. E quem Acã era e sua família? Israelitas. Deus entregou os israelitas nas mãos dos povos vizinhos. Nabucodonosor levou a toda a nação de Judá, as mulheres violentadas, os homens mortos. Por quê? Porque Deus estava derramando a sua ira sobre o seu próprio povo, que havia abandonado as suas palavras. Perceba como a ira de Deus é séria. A ira de Deus é sobre todos aqueles que se rebelam contra Deus. E agora Deus está fazendo, não é uma carnificina. Deus está manifestando a sua ira, o seu juízo. Então, quando alguém disser para você: mas o Deus da sua Bíblia, ele mata pessoas. Aí o que as pessoas dizem? Pessoas inocentes. Aí você diz: você não conhece o contexto, não? Então deixa eu explicar. Esses povos praticavam abominações. E hoje pela manhã eu disse: não pense que é diferente dos nossos dias.
tudo que passa despercebido do judiciário, dos olhos humanos, que é escondido, um dia o Senhor derramará da sua ira. A palavra de Deus está apontando então para uma relação onde a nação de Israel é chamada a andar com Ele, mas houve uma queda, houve um tropeço, e diante dessa falha, o Senhor trata o pecado no meio do povo de Israel. A nação se prostrou, Josué se rasgou diante do Senhor, foram atrás de Acã, o pecador. Acã, no momento de confissão, declara tudo que é verdade. O pecado foi tratado, e agora, você pecador como eu, devemos nos alegrar, porque Deus quis falar novamente com o seu povo. Acompanhe comigo, capítulo de número 8. O Senhor disse a Josué, vamos juntos? Não tenha medo, nem fique assustado. Leve com você toda a gente de guerra. Prepare-se e marche contra a cidade de Ai. Amém. Olha que bênção. Você já imaginou a cena? Deus derramou sua ira no meio do povo de Israel. Mas agora, Deus fala com Josué dizendo: não fique mais assustado, não fique mais pensando na cena desse Deus que você serve, que também é um Deus onde a sua manifestação de juízo é real, um Deus consumidor, como diz a palavra do Senhor. Não, Josué, você já tratou o pecado. E eu quero destacar nessa noite essa importante informação para mim e para você. Note, amados irmãos, o fracasso deve nos conduzir a um arrependimento verdadeiro e genuíno. Um arrependimento que procede da ação de Deus no nosso coração. E agora, amados irmãos, você vai notar que essa ação, ela produz libertação e não aprisionamento. Ah, é, pastor? Depois de uma derrota, depois de uma derrota, caminhando com o Senhor, você se derrama diante dele e diz: Senhor, pecamos contra o Senhor, pequei contra o Senhor, sê propício a mim, pecador. Senhor, olhe para mim com misericórdia. E olha aqui que diz a palavra de Deus, vou ler para você. Atente-se. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que não traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Deus produz no coração do seu povo tristeza que procede dele. E a tristeza que ele produz é para arrependimento e não para remorso. Uma palavra tão conhecida por nós brasileiros. Porque diferente do remorso, Deus agora vai ao encontro dele, de Josué, que representa o povo, dizendo: Josué, vamos avançar. Josué, não fique você mais assustado. Eu fico imaginando essa palavra aqui no português, que é: não fique assustado, não fique ainda refletindo tudo o que aconteceu, e se agora Deus realmente vai continuar conosco, será que Deus de fato nos perdoou? Será que de fato nós não estamos sozinhos? Quantas vezes você já falhou na sua vida cristã? E depois que você orou, você ainda ficou com dúvidas, dizendo: será que de fato mesmo eu fui perdoado? O que eu produzi é muito sério. E aqui diante de nós está um texto para que você saiba, quando há de fato um arrependimento sincero, quando nós nos prostramos diante de Deus, dizendo: Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor. A palavra do Senhor nos aponta algo maravilhoso, essa manifestação graciosa que vai ao encontro do pecador. E diferentemente do que o seu coração muitas vezes diz, que ele diz assim: ah, mas Deus perdoa, mas também olha o que você fez, aí já era, não é assim?
Isso é muito sério. Não tem mais jeito. Diferentemente dessa proposta, nós devemos pegar a palavra de Deus, as escrituras sagradas, e pregar para o nosso coração, dizendo: se confessei os meus pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, para me perdoar os pecados e me purificar de quantas? Todas as obras de injustiça que eu produzi. Deus não apenas perdoa, Ele cobre, Ele remove. O propiciatório é um exemplo maravilhoso. O propiciatório tinha embaixo o quê? As tábuas da lei. Ela era uma bacia em cima de um baú. E uma vez por ano o sangue era derramado aonde? No propiciatório. Que fazia com que a lei que estava embaixo, que tinha sido quebrada pelo povo, fosse então justificada mediante aquela obra que era feita por meio de uma morte de um animal, que era derramado naquela bacia da propiciação. E assim a lei que estava embaixo, ela era vindicada, porque foi uma vida morta por causa dos pecados, da quebra da lei. E tudo aquilo ali era símbolo, era sombra do que estava para vir, que é a pessoa de Jesus Cristo pendurada no madeiro, quando Ele, por causa dos nossos pecados, foi humilhado, foi espancado, não conseguiam reconhecer que era Jesus, devido o seu rosto estar totalmente machucado, naquelas costas toda ferida, pendurado naquele madeiro, estava ali, aquele que é poderoso para fazer de você, não uma pessoa cheia de remorso, mas uma pessoa confiada que os seus pecados foram cobertos, foram levados para o mar do esquecimento, mediante a pessoa bendita de Jesus Cristo. Pastor Nicodemos diz algo muito interessante sobre Miqueias 7,19. Para onde é lançado os nossos pecados? Miqueias 7,19. Você grifar esse versículo na sua Bíblia aí, ó. Ele voltará a ter compaixão de nós. Pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados. Aonde? Isso aqui não é do Nicodemos, não. Isso aqui é do profeta Miqueias, tá? Inspirado por Deus. Aí o profeta declarou isso. O pastor Nicodemos disse assim, ele citou, nas profundezas do mar, e colocou uma placa em cima, proibido pescar. Você é um pescador de pecado passado? Você é um pescador de culpa? De vez em quando você fica lá lançando um molinete para, faz 1 ano, faz 6 meses, faz 10. Um psiquiatra famoso disse que 75%, Camila, dos que estão internados em clínicas psiquiátricas, estão lá por causa da culpa, do remorso, de não poder voltar mais no que produziu. Nós temos um remédio para a nossa alma, nós temos o nosso bendito Salvador, que levou a culpa daquele pecado que tantas vezes você é tentado a novamente retomá-lo na sua mente, e você vai pregar para você dizendo, o meu Salvador foi pendurado no madeiro por causa desse pecado, e eu já o venci por meio de Cristo Jesus. Que maravilha!
Isso é libertador para você caminhar com Jesus. A palavra do Senhor está dizendo para Josué: você deve avançar, Josué. Avance. Amados irmãos, nós somos desafiados diariamente a nos posicionarmos em Cristo. E quando nós estamos sendo confrontados diante de desafios, e o nosso coração tenta nos acusar, nós devemos lembrar: Senhor, eu quero fazer com que a Tua palavra me direcione. O que Paulo escreveu aos Filipenses? Vamos lá, ó. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E agora, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo da minha vocação. Filipenses 3:14, você pode grifar também 13:14. Avançando, mas interessante, o evangelho que Paulo prega, você já pensou, ele pregava para locais que talvez teve algum pai que foi morto por ele. Tinha algum menino lá, que já era adulto, e olhava para Paulo e... foi naquela prisão que levaram meu pai, ele nunca mais voltou. E quem encabeçava era Saulo. E Paulo prega para ele mesmo, dizendo: eu esqueço das coisas que para trás ficam, não por amnésia, porque tudo que eu já produzi da minha vida pregressa, eu entreguei diante de Cristo, e Cristo foi pendurado por causa desses pecados. E eu avanço agora para um caminho que o Senhor tem para mim, deixando as coisas velhas que já ficaram, que não tem como mais voltar. Louvado seja o Senhor, que nos chama para um arrependimento verdadeiro. Eu convido você a, de fato, apresentar sua vida e dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim, a Tua obra na cruz foi suficiente para perdoar todos os meus pecados, inclusive esse que tantas vezes você ainda se sente culpado. Que graça maravilhosa, que presente maravilhoso. Caminhando, observe agora versículo 2 e versículo 3. Josué 8, 2 e 3. Você fará com a cidade de Ai e com o seu rei o que fez com Jericó e com o seu rei, exceto que desta vez vocês poderão saquear os despojos e o seu gado. Ponha emboscadas a cidade por detrás dela. Então Josué se preparou com toda a gente de guerra para marchar contra a cidade de Ai. Josué escolheu 30.000 homens valentes e os enviou de noite. Verso 4, um pouquinho mais. Deu-lhes uma ordem, dizendo: ponham-se de emboscada contra a cidade, por detrás dela. Não se distancie muito da cidade, e todos estejam alertas. Eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade, e quando eles saírem contra nós, como da primeira vez, fugiremos deles. Vamos deixar que saiam atrás de nós, até que os tiremos da cidade, porque dirão: estão fugindo de nós como da primeira vez. Assim fugiremos deles. Então vocês sairão da emboscada e tomarão a cidade, porque o Senhor, o seu Deus, entregará a cidade nas mãos de vocês. Depois façam segundo a palavra do Senhor. Vejam bem, é isto que estou ordenando a vocês. Assim Josué os enviou, e eles se foram à emboscada, e ficaram entre Ai, em Betel e Ai, a oeste da cidade de Ai. Porém, Josué passou aquela noite no meio do povo. Josué se levantou de madrugada, convocou o povo e marcharam, ele e os anciãos de Israel, diante do povo contra a cidade de Ai. Marcharam também todos os homens de guerra que estavam com ele.
Aproximaram-se e chegaram em frente da cidade e acamparam do lado do norte de Ai. Havia um vale entre eles e a cidade de Ai. Josué reuniu uns 5.000 homens e os pôs entre Betel e Ai, em emboscada a oeste da cidade. Assim foi disposto o povo, todo o acampamento ao norte da cidade e a emboscada a oeste. E naquela noite Josué foi até o meio do vale. E aconteceu que, ao ver isso, o rei da cidade de Ai e os homens daquele lugar se apresentaram. E levantando-se de madrugada, saíram ao encontro a Israel, a batalha diante das campinas. Porque o rei não sabia que uma emboscada estava armada contra ele atrás da cidade. Josué e todo Israel fizeram de conta que estavam sendo derrotados por eles e fugiram pelo caminho do deserto. Por isso, todo o povo que estava na cidade foi convocado para os perseguir. E perseguiram Josué e foram afastados da cidade. Nem um só homem ficou em Ai, nem em Betel. Todos saíram atrás dos israelitas, deixaram a cidade aberta e perseguiram Israel. Vamos juntos, 18. Então o Senhor disse a Josué: estenda na direção da cidade de Ai a lança que você tem na mão, porque entregarei a cidade nas suas mãos. E Josué estendeu a sua lança na direção da cidade. Até aqui, amados irmãos, o último lugar que Josué gostaria de voltar a comandar um exército era a cidade de Ai. Deus podia, e eu imagino que Josué estava assim: então, Senhor, qual que é a próxima agora? Vamos avançar, né? Aí, não vamos avançar não, tem um assunto mal resolvido ainda, Josué. Qual? Ai, né? Vamos voltar para Ai. Não, Senhor, eu já estou entendendo, o Senhor é conosco, né? Não, vamos voltar para Ai. Ai dói, né? Você já vivenciou voltar a locais ou a conversas que você gostaria que não mais fossem necessárias? Seria mais fácil Josué retomar a conquista de Canaã em outro lugar, em outras batalhas? Não. O nosso Deus é um Deus que deseja demonstrar como iremos enfrentar assuntos, questões mal resolvidas. Notem, o texto aponta que agora o local que tinha sido local de derrota, de vergonha, 36 homens mortos, um fracasso, virou piada para aqueles homens que moravam na região de Canaã. Um exército que passa no Rio Jordão a seco e são derrotados pela cidadezinha de Ai. E agora novamente está Deus trazendo um ensino para aquela nação que ele chamou para ele. Notem, amados irmãos, nós temos um ensino importante aqui. Abraão falhou no Egito. Pedro falhou no sumo sacerdócio, no pátio do sumo sacerdote. Nós temos uma queda de Jonas na sua missão, mas Deus, Ele é perito em restaurar onde fracassamos. Talvez hoje seja a sua história. Talvez hoje você diga: eu quero seguir a minha vida, quero. Mas talvez no seu coração o Senhor deseja te trazer uma lição importantíssima. Tantas vezes nós queremos enfrentar circunstâncias de maneira que nós dizemos: eu tentei, eu me esforcei. Mas na realidade, amados irmãos, quando nós observamos bem o que nós produzimos,
sempre há espaço para nós confessarmos que faltou mais consagração ao Senhor. Que faltou mais direção da palavra de Deus. Há poucos dias atrás, estava conversando com algumas pessoas muito próximas de mim. E nós chegamos a uma conclusão. As nossas maiores falhas foi porque o orgulho se instalou no nosso coração e nós deixamos de ouvir pessoas preparadas para nos aconselhar. As nossas quedas, as nossas falhas nunca acontecem por acaso. Elas manifestam alguma deficiência na nossa caminhada. Notem, vamos voltar o capítulo 7, porque nem todos estão acompanhando todos os domingos. Verso 3, 7, 3. E voltaram a Josué e lhe disseram: não é necessário que vá todo o povo, basta uns 2 ou 3 mil homens para atacar a cidade de Ai. Não fatigue ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Subestimaram os inimigos. Isso aqui já falamos, mas é importante refrisar, destacar novamente. Quantas vezes nós desprezamos os nossos inimigos? E eu repito no início do culto: os nossos inimigos não são o braço de carne dos homens, não são as pessoas, mas sim principados e potestades que atuam neste mundo tenebroso. Atenção. Quantas vezes oramos pouco? Lá em casa a gente tem que conversar sobre isso. Nós estamos orando pouco. Você já fez esse diagnóstico na sua casa? Marido e mulher? Nós temos que apertar o pé. Está pouco. Está devagar demais. Você tem alguém para te ajudar assim? Se você tem, uma bênção. Ajude ela, ajude você também a ela. Ela ajuda você. Se você está sozinho na sua casa, sua família, seu formato de vida, lembre-se, eu preciso o tempo todo estar em constante vigilância. Esses homens desprezaram, e mais importante do que quantidade, mais importante do que estratégia militar, esses homens e Josué se esqueceram de um detalhe importantíssimo. Quem deu a vitória em Jericó não foi estratégia militar, mas foi Deus. Eles foram contra Ai, sem a presença de Deus com eles. E a derrota foi trágica. Amados irmãos, eu quero destacar nessa noite: Deus nos leva tantas vezes de volta a um lugar doloroso, um lugar de derrota, um contexto de derrota, de tristeza, para recomeçarmos da maneira correta, recomeçarmos de maneira imprescindível com a presença de Deus na nossa caminhada. Porque se você for sozinho de novo, você vai novamente quebrar a cara. Se você for enfrentar novamente sozinho, você vai justamente naufragar novamente. Mas o texto diz que agora Deus manda voltar no mesmo lugar. Eu não sei, amados irmãos, qual é o contexto que você está vivendo, porque nós estamos pregando sequencial. Mas uma coisa é certa para você que está aqui hoje: aonde o Senhor deseja que você recomece. Talvez seja conversando com a sua esposa a respeito do culto familiar, culto doméstico. Talvez seja você tendo um diálogo mais próximo da sua esposa, do seu esposo, oferecendo a ele perdão, misericórdia, levantando um altar, como nós vamos daqui a pouco destacar, dizendo: vamos nos acertar em temor ao nosso Deus. Recomece hoje. Talvez você esteja na caminhada cristã, durante a semana que passou, derrotado em alguma questão, que te trouxe tristeza, angústia e pecado.
e você diz, eu não consigo caminhar a vida cristã de maneira estável, hoje é o momento de você dizer, Senhor, eu preciso que a tua presença esteja comigo, eu preciso, dependa da tua manifestação comigo, porque eu sei que do Senhor procede a vitória. Recomece hoje. Talvez você não fale com seu pai, talvez você não fale com a sua mãe. Como pastor, tenho acompanhado cada vez mais casos assim, anos a fio, sem falar com um familiar. Lá atrás ela rompeu com você porque ela produziu mal, não foi isso? Agora você volta com a presença de Cristo na sua vida e diz assim, independente do que aconteceu, agora no nome de Cristo Jesus, eu quero que você saiba, eu te amo como meu familiar, para a glória de Deus. Não fica preso nesse remorso, nessa angústia de tantos anos, mas avance com Cristo. A cura das suas emoções se dá por meio da cruz de Cristo Jesus. Ah, mas aconteceu, sempre veio à minha mente. Não é amnésia, é pregação para a sua mente. Quando vier você diz, o meu Salvador foi pendurado pelos meus pecados, inclusive dessa pessoa que produziu pecado contra mim. Deus colocou Josué e aquela nação diante de Ai, para mostrar que com o Senhor pode ser reconstruída uma história para a glória dEle. Amado irmão, amada irmã, eu quero dizer para você também, note, a diferença agora é de fato a presença do Senhor. Josué já sabia disso, o Senhor falou com ele deveria confiar no Senhor. Lá em João, Jesus disse assim, sem mim, o que vocês podem fazer? Nada. Então, se nós fracassamos, se essa semana foi uma semana difícil na sua vida cristã, recomece esse domingo, primeiro dia da semana, dizendo, Senhor, eu vou levar o Senhor mais a sério, a tua palavra, para que eu possa vencer, para a glória do Senhor essa semana. De vez em quando venho, né? Digressão, assunto sai e volta na minha mente. Essa semana estava vendo uma pesquisa a respeito de jogos de azar. Eu chamo de jogos de azar. Hoje eles chamam de betano, eles chamam de tigrinho. Se vocês tiverem alguém próximo de vocês que joga, ore por ele de joelhos no chão. E eu vou dizer uma coisa, hein? Alguém disse, eu não duvido não, no meio cristão é presente. Isso é uma armadilha do diabo. Enquanto as pessoas propagam que é uma fé, uma aposta, pessoas têm tirado a vida, pais de família, porque são arruinados numa expectativa que esse mundo propõe, mas que não se paga. É uma estratagema do diabo. Cuidado, cuidado. Posicione-se dizendo, Senhor, eu de repente estou preso nisso, mas eu creio, o Senhor falou comigo e eu vou no poder do teu nome vencer. Seja atento com essas propostas deste mundo tenebroso, eu repito. Detalhe, se o mundo tem estratégias terríveis contra você, se alegre. Deus sempre tem uma saída, um plano para os seus filhos cada dia mais marcharem vitoriosos. Observaram? Em Jericó, dá 7 voltas. Em Ai, pega todo o exército, até os anciãos. Vai todo mundo para a batalha. 30.000 homens. Ai tinha 12. Você pode depois ler na sua casa com calma o capítulo 8 todinho. E o texto diz, novamente, verso 18: quando Deus deu a estratégia, passa um pelotão
para de trás da cidade, emboscada, vão lá camuflados, sem que eles notem. Fica um grupo atrás da cidade, do outro lado da cidade, e fica lá, na espreita. E um outro grupo vai avançar para frente da porta, e vai dizer, tem umas coisas também, nananana, é quase isso, né? Vocês já me derrotaram, agora eu quero ver vocês me vencer novamente. O que o inimigo pensou? Ih, lá vem esses perdedores aí, ó, esses derrotados, essa vergonha que é esse povo aí, que são tudo fracos. Diz o texto bíblico, que todos os homens da cidade saíram, dizendo assim, vamos acabar com esses covardes derrotados de uma vez para sempre. E notem, para que não restasse dúvidas, no versículo 18, nós não sabemos se Deus apareceu de maneira audível, que todos viram Deus dizendo a Josué, nós não sabemos se foi uma teofania, mas olha só o que diz o verso 18, o Senhor disse a Josué, estenda na direção da cidade de Ai, a lança que você tem na sua mão, porque entregarei a cidade nas suas mãos. E Josué estendeu a sua lança na direção da cidade. Imagina a cena, Josué agora declara, é agora que o Senhor entregou essa cidade em nossas mãos. Isso aqui lembra aquela passagem que Moisés ficou com as mãos estendidas, para que o povo tivesse vitória, e Josué está com a lança apontada, é para lá que nós iremos, porque o Senhor não é o nosso número de militares, não é a capacidade estrategista daquele povo, mas toda a glória daquela batalha é dada ao Senhor, e Josué declara, o Senhor entregou essa cidade a nós. Amado irmão, louvado seja Deus, Deus te fez uma pessoa pensante, criativa. Diz louvado seja Deus, diz amém. Há pouco dia atrás uma pessoa falou assim, pastor, estava uma peleja lá em casa, e aí o Senhor deu uma ideia para a gente, vou botar de mamana caducando lá em casa para trabalhar para nós lá, vai trabalhar todo mundo, fazer contagem, contabilidade, sei lá como é que é. Todo mundo trabalhando lá. Vou vender móveis. Deus há de dar uma estratégia para cada área das nossas vidas. Talvez a estratégia seja assim, eu vou romper com esse mundo. Estou muito no Instagram, nas redes sociais. Nosso amado irmão Charles, depois nós vamos orar pelo Charles, disse assim para mim, pastor, eu demoro para pegar no WhatsApp, para responder. Eu falei, fique em paz, irmão. Quem mais demora é o que eu dou mais atenção no WhatsApp. Quem responde rápido, já fica muito direto nesse WhatsApp. A gente não é assim? Naquela coisa, né, que a gente fica desesperado em responder. Qual estratégia Deus hoje nos dá? Sabe como é que nós temos que fazer? Dobrar os joelhos e dizer, Senhor, responde a nós, a nossa casa, a nossa igreja, porque nós precisamos de sabedoria que vem do Senhor. Deus trouxe direção, estratégia. Capítulo 8, nós vamos dar um saltinho aí agora, versículo 30. Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas que não tinham sido trabalhadas com instrumentos de ferro. Sobre esse altar ofereceram holocausto ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. Ali Josué escreveu em pedras, em uma cópia da lei de Moisés, que já havia escrito diante dos filhos de Israel. Todo Israel, tanto estrangeiros como naturais,
como os anciãos e os seus chefes e os seus juízos estavam de um e de outro lado da arca, diante dos sacerdotes levitas que levavam a arca da aliança do Senhor. Metade deles se postou em frente do monte Gerizim, e a outra metade em frente ao monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado anteriormente, para que o povo de Israel fosse abençoado. Depois Josué leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo que está escrito no livro da lei. Vamos juntos, 35? Não houve uma só palavra de tudo que Moisés havia ordenado que Josué não lesse para toda a congregação de Israel e para as mulheres, as crianças e os estrangeiros que viviam no meio deles. Para mim, os africanos pegaram esse texto e praticam o culto ao Senhor até hoje. Diz que o culto lá demora metade do dia. Você já pensou? Leu toda a lei. Tinha homens, mulheres, não tinha culto infantil. É menino chorando, é menino sendo acudido, e a palavra sendo lida, e o povo ouvindo a palavra do Senhor. Que coisa bonita, que coisa bonita. Você quer ver se fizeram da cabeça deles? Abra comigo aí rapidamente, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Deuteronômio 27. Você já celebrou ao Senhor alguma vitória que Ele falou ao seu coração, por meio da sua palavra? E quando eu falo vitória, sempre pensando na sua vida espiritual. Algum pecado que você dizia assim, nossa, eu preciso vencer isso. Alguma questão familiar que você queria ver uma pessoa rendida a Cristo Jesus. Alguma situação que fazia de você meio apagado na vida cristã e você venceu. Olha só o que eles fizeram aqui. No capítulo 27 de Deuteronômio, Moisés, há centenas ainda de anos, não centenas, né? Mas aí, algumas dezenas de anos, leu isso para o povo. Olha lá. Moisés e os anciãos de Israel deram ordens ao povo, dizendo: guardem todos estes mandamentos que hoje lhes ordeno. No dia em que vocês passarem o Jordão e entrarem na terra que o Senhor seu Deus lhes dá, levantem pedras grandes e pintem-nas com cal. Ao passarem, escrevam nessas pedras todas as palavras da lei, para que vocês entrem na terra que o Senhor seu Deus lhes dá, terra que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhes prometeu. Quando vocês tiverem passado o Jordão, levantem essas pedras no monte Ebal, como hoje lhes ordeno, e pintem-nas com cal. Ali devem construir um altar ao Senhor seu Deus, altar de pedras que não tenham sido trabalhadas com instrumentos de ferro. Construam o altar do Senhor seu Deus. E eu não vou continuar, porque você pode ler depois na sua casa. Dezenas de anos atrás, Moisés diz: um dia vocês vão atravessar o Jordão e vão possuir toda essa região de Canaã. Séculos atrás, Gênesis 15, depois ele na sua casa, esse povo vai peregrinar, vai ser levado para um local, um exílio, Egito, 400 anos, mas um dia sairá de lá, irá conquistar, Abraão, essa terra aqui. Depois de séculos, o Senhor respondeu e cumpre a sua promessa de maneira fiel. E o que aquele povo faz? Levanta um altar ao Senhor. Eu espero que hoje, nessa noite, o seu coração não esteja apenas num local público, numa religião, mas porque o seu coração hoje rende ao Senhor louvores, porque Ele é o Redentor e Salvador da sua vida.
Você vai participar desse momento da ceia, não é porque você aprendeu a ser presbiteriano, porque você já tem essa prática, mas porque você diz: Senhor, a tua fidelidade é de geração em geração. Um dia nós sentaremos na tua mesa e o Senhor sentará na cabeceira e participaremos pela última vez desse momento que aponta para a tua obra no Calvário. Eu desejo que você se alegre em saber que esse é um Deus que cumpre as suas promessas. Assim como Ele cumpriu no Antigo Testamento, cada dia mais se aproxima o dia da vitória do nosso bendito Salvador Jesus Cristo. Quero terminar pensando com você: troque as suas derrotas, troque os seus fracassos, coloque os seus fracassos hoje aos pés de Cristo Jesus. Receba dele todo o desempenho perfeito que você não tem, mas que ele teve. Receba de Cristo nessa troca todos os méritos que ele conquistou por meio da sua vida perfeita e se entregou naquela cruz para que você hoje, por meio da sua obra, Cristo Jesus te oferecesse a perfeição no seu dia a dia. Confie nele, dizendo: Senhor, eu sou falho, pecador, mas eu confio nos teus méritos, eu confio na tua pessoa, e não desisto, Senhor, porque o Senhor que começou a boa obra em mim, há de completá-la. Tem uma história interessante, que diz que um pastor chamado Alexander White, ele disse o seguinte: podemos cometer muitos erros, mas o maior erro é você hoje, como cristão, não tentar novamente. Louvado seja Deus que hoje, sobre nós, o Senhor derrama as suas misericórdias. Uma história também de um homem que depois vocês vão reconhecê-lo. Daniel Webster foi para a Guerra Civil Americana e perdeu um dos braços. Triste, se lembrou que a sua mãe tinha colocado um velho, ou melhor, um Novo Testamento nas suas roupas, e ele foi procurar e encontrou. Sem um braço, lendo aquele Novo Testamento, certa vez, uma pessoa disse assim: Daniel, nos ajude, tem uma pessoa morrendo ali e ela está desesperada, e você pode ajudá-la. E a pessoa, quando confronta Daniel, ele responde: mas por que eu? Porque você é o mais preparado entre nós. Vimos você lendo a Bíblia. Daniel fez uma oração, pedindo perdão pelos seus pecados, e foi lá e conversou com aquele homem, orou por aquele homem que estava morrendo e estava em profunda agonia. No mesmo instante, o semblante daquele homem ficou sereno. Poucos segundos depois, aquele homem morre. E naquele dia, depois de perder um braço e estar triste, Daniel se transforma, pelo poder de Deus, num evangelista e compositor de hinos, e usado por Deus neste mundo tenebroso. Ele compôs o hino: chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas de Deus que vem do céu. Amado irmão, talvez aquela situação que tantas vezes te causou dor, aquele passado, alguma coisa que lá atrás tantas vezes te acusou, sirva hoje para que você diga: eu quero ser um instrumento de bênção nas pessoas que estão à minha volta, para que elas não passem pelo que eu passei, e eu possa contar que Jesus Cristo é o remédio para ela não passar por isso. Deseje cada dia caminhar com o Senhor Jesus.
Salmo 138, o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. O teu amor, Senhor, dura para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Convido você a ficar de pé. Convido os nossos irmãos presbíteros para estarem aqui.